Que bom ter você aqui nessa noite para mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor e sermos ministrados. Eu quero já te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. E nessa noite, o tema dessa mensagem é a pedra. Eu estou meio criativa esses últimos dias, né? Falei, oh meu Deus, eu vou falar a pedra. Tomara que os irmãos não pensem, vai cair uma pedra na cabeça. Não, não é isso, irmão. Fica tranquilo, viu? Mas foi uma palavra que eu percebi os sinais do Senhor durante essa semana. E orando ao Espírito Santo diante daquilo que Ele queria falar com a igreja nessa noite, todos esses sinais foram se juntando e eu entendi aquilo que Deus queria trazer ao seu coração, assim como veio ao meu coração. E eu sei que muitas vezes, na maioria das vezes, nós passamos por muitas e muitas dificuldades. Se a gente fosse colocar na balança, eu sei que a nossa mente muitas vezes ela tende a guardar, a absorver mais as lutas do que as bênçãos. Mas se por algum momento a gente pudesse colocar na balança, eu e você poderíamos chegar na conclusão que em determinados momentos da caminhada nós alargamos e fazemos com que o nosso problema venha a ser maior do que verdadeiramente ele é. E eu vou te explicar por que eu estou te falando isso. Porque o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículos 2 e 3, e mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu irei ler o próximo versículo, versículo 4. Nos diz assim: E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Feche os seus olhos. Pai, obrigada por esse tempo mais uma vez. Obrigada por essa palavra, Espírito Santo. Que os nossos ouvidos espirituais estejam totalmente abertos e o físico também para compreender, para ter o discernimento de entender aquilo que o Senhor quer de nós essa noite, Pai. Que o nosso coração esteja sensível, Pai, pulsando de paixão e amor por Ti. E entendendo que tudo aquilo que o Senhor libera sobre as nossas vidas é para nos projetar ainda mais longe e mais alto. E assim nós confiamos em Ti, na Tua palavra, pela fé, em Teu nome. Amém. E graças a Deus. Pois bem, igreja, a ideia dessa palavra é ressuscitar, literalmente, um tema promissor da nossa fé cristã. Você sabe muito bem que esse texto do Evangelho de Marcos, ele vem trazer o último dia aí, e eu sei que a Páscoa é só em março, o último final de semana de março. Mas como eu já te disse, alguns sinais do Espírito Santo foi trazendo ao meu coração para que eu pudesse trazer essa palavra a você. Mas essa palavra vem nos falar a respeito do depois da morte de Jesus, depois da crucificação. E aqui a cena é do túmulo. E o texto, a primeira base nesse texto, mostra a preocupação das mulheres. Mostra a preocupação, vamos dizer assim, das Marias, sobre quem removeria a pedra do túmulo de Jesus. E eu vou pontuar essa questão de ressurreição, mas a conversa, o diálogo no trajeto até chegar no túmulo era como iremos fazer. Porque elas tinham tudo nas mãos. A mente dela, elas sabiam o que elas iriam fazer dentro do túmulo. Mas existia algo entre elas e o túmulo. E isso estava tirando um pouco da paz e trazendo essa preocupação ao coração delas. E o objetivo, elas tinham um objetivo para cumprir. E a questão toda é, como é que nós vamos cumprir esse objetivo? E aí, olhando para o versículo 4, como eu te orientei a não fechar sua Bíblia, a palavra vai nos dizer, e olhando, viram que a pedra já estava removida. E que a pedra era muito grande. Elas chegaram e viram que a pedra foi removida. Repita comigo, é que a pedra era muito
grande. Qual era a preocupação? A pedra. Quando chegaram lá, ela havia sido removida. Isso foi me chamando a atenção. Tem um detalhe, esse é o detalhe. Para elas, era um impedimento gigantesco. Mas para mim e para você nessa noite, pode também ser um impedimento. A nossa mente pode estar paralisada e totalmente focada na pedra. E aí você vai entender que nós estamos vendo só a pedra. Mas existe algo além da pedra. Outra versão diz, e de manhã, no primeiro dia da semana, elas vêm à sepultura ao nascer do sol. Dizem umas às outras, quem rolará para nós a pedra da entrada do sepulcro? Elas elevam o olhar e veem que a pedra havia sido rolada. Sim, ela era imensa. Interessante porque se você chegar em casa depois dessa palavra, se você fizer a comparação, você vai perceber que esse texto está presente nos 4 evangelhos. Está presente no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E é por isso que eu estou trazendo uma outra versão para você, mas existe toda essa característica, toda essa explanação a respeito da pedra. Um vai dizer que ela é grande, outro vai dizer que ela é imensa, mas todos eles vão ter uma visão da pedra. Assim como eu e você também temos a visão da pedra que está diante de nós. É de acordo com a perspectiva, é de acordo de onde nós estamos enxergando a pedra. Eu posso estar enxergando a pedra daqui, e a pedra está lá atrás. Para mim ela pode parecer média. Você pode estar diante dela e para você ela é imensa. Mas todos os evangelistas vão dizer que essa pedra, ela era grande, imensa e pesada. Mas eu quero chamar a sua atenção porque nós estamos no maior evento, no mais importante evento da fé cristã. Você pode até dizer, ou se você perguntar a alguém qual é a passagem que marcou a vida dessa pessoa, ela pode dizer, eu gosto muito do texto que vai retratar a abertura do Mar Vermelho, quando o mar se abriu, ou quando o azeite da viúva foi multiplicado, ou quando Daniel foi livre, foi protegido pelo Senhor. Talvez você pode ter a experiência de ouvir vários relatos, mas eu preciso trazer ao seu coração que não existe nada mais poderoso, importante e pleno que pode de fato consolidar a fé de uma pessoa, a nossa fé, para que suporte os dias difíceis da vida, do que diz sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é esperança para nós, a ressurreição é combustível para nós. A morte foi importante? Foi, mas a morte não teria sentido se ele não tivesse ressuscitado, e ele ressuscitou. Nós não estamos falando de um Deus que continua morto no sepulcro, mas estamos falando de um Deus que ressuscitou. E lembrar esse texto, esse acontecimento hoje, é trazer a memória, é trazer na nossa memória, e isso tem a ver com o que está dentro de nós, porque é reativar algo que está morto dentro de nós. É uma palavra que retrata todo o acontecimento de morte e ressurreição de Cristo. E é Ele dizendo, se você me aceitou como seu único e suficiente Salvador, você abriu espaço para a vida. E aonde a vida entra, a morte não tem mais nenhuma legalidade. E é isso que nós estamos recebendo nessa noite. É essa certeza, é essa verdade dentro de nós. E você está aqui para ouvir isso, porque se existe algo ainda morto dentro de você, Ele está entrando agora aí para trazer vida, independente do tempo. Ele está entrando para trazer vida. E aonde a morte havia sido decretada, a pedra rolada e tampada o túmulo, Ele está dizendo, eu vou chamar para fora. Essa é a ordem do Espírito Santo. Mas eu também vou te falar, e vou fazer essa comparação de Lázaro, do túmulo de Lázaro com o túmulo de Jesus. Mas entenda uma coisa, essa pedra, e não se assuste com o que eu vou te dizer, essa pedra, ela não precisa ser removida, enquanto não ressuscitar o que está dentro de você. Essa pedra não precisa ser removida, enquanto não ressuscitar o que está dentro de você. Você pode falar assim, mas eu acho que tinha que ressuscitar primeiro para depois remover. Não, isso daí é Lázaro. Jesus, Ele ressuscitou primeiro, depois a pedra foi removida. Ele está falando, se sou eu que habito em você, você precisa ter essa experiência. Você precisa ter essa experiência. Aí você pode pensar, por que a pedra ainda está diante de mim?
Por que eu ainda estou enxergando essa pedra? É porque você ainda está olhando com um olhar de morte. Você está olhando, eu sei que pode ser pesada essa palavra nesse momento, mas você vai entender para onde eu quero te levar. Você vai entender o que os anjos dos céus aonde eles querem te conduzir, aonde o Espírito Santo quer te levar. Porque enquanto tiver morte, você não tem olhar de vida, você não reconhece a vida. Então não tem como a pedra ser removida. Porque o túmulo é feito para a morte. Mas não foi para a morte que o Senhor te chamou, Ele te chamou para a vida. E Ele está dizendo, é vida da terra e vida espiritual também, eterna. É usufruir dessa duplicidade aí. É ter essa oportunidade. E nós vemos, esse texto ele quer mostrar para nós que a ressurreição de Jesus, ela é necessária na vida de cada um. Na vida de cada um, na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero te mostrar essa narrativa bíblica, contada nesses 4 evangelhos. Volto a dizer, Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante que cada um vai dar um detalhe. E nós vamos conseguir montar um quebra-cabeça. Mas olhando esses 4 evangelhos, nós conseguimos entender. E isso é maravilhoso. Não tem como refutar, não tem como duvidar. Porque os 4 evangelhos, se juntarmos todos eles, ao final dessa leitura, você vai perceber que os 4 veem, os 4 experimentam e sabem que verdadeiramente Jesus Cristo está vivo. Isso é poder de Deus. Não tem controvérsia. Não tem. Você pode ler os 4 e você vai ver que nos 4 eles vão declarar que Jesus está vivo. Que Ele morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Muitas pessoas admiráveis passaram pela terra. Você já ouviu a respeito disso? E essa fala está muito mais em xeque, muito mais em evidência quando a gente se aproxima da Páscoa. Muitas pessoas admiráveis passaram por essa terra, morreram, e você sabe que nenhum deles ressuscitou. Essas pessoas que morreram não podem interferir nas nossas vidas, mas existe aquele que passou nessa terra, morreu e ressuscitou e quer mudar a nossa história. Deseja mudar a nossa história, por isso que temos uma fé viva. Temos uma fé viva porque Ele ressuscitou, Ele vive. Se trata aqui de Jesus ser o melhor. E por que Ele é o melhor dentre todos esses que passou nessa terra? Porque Ele venceu a morte, por isso que Ele é o melhor e ponto final. Tem outro que venceu a morte? Não, então Ele é o melhor. Não tem o que argumentar, não tem o que discutir. Ele venceu a morte, Ele cumpriu a palavra, Ele cumpriu a profecia, Ele cumpriu a promessa. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a preocupação que você trouxe hoje nessa noite? Qual foi a pedra que você trouxe na sua mente, no caminho, pensando como é que eu vou fazer? Amanhã é segunda-feira. Eu tenho isso para fazer segunda, ou eu tenho isso para fazer depois do culto. Qual é a preocupação que você trouxe aqui hoje? Porque as mulheres estavam carregando essa preocupação. Você em casa pode estar carregando uma preocupação, eu não sei. Talvez você também esteja como essas mulheres, pensando como é que eu vou remover a pedra? Quem é que vai me ajudar? Talvez você está sentado aqui como você no sofá da tua casa. Você está perguntando, eu preciso resolver esse documento. Eu preciso chegar a tal pessoa, como é que eu chego? Como é que eu faço para resolver isso? Aquela porta está fechada, aquela bolsa de estudo não sai, aquele tratamento não sai, eu estou esperando. O pensamento está indo e voltando e você perguntando, Deus, quem é que vai remover essa pedra? Deus, quem é que vai assinar esse contrato? E Deus está falando, você está preocupado com uma assinatura, eu estou preocupado com o que ela vai render em você, meu querido. Você está preocupado com a pedra da assinatura. E Deus está falando, eu estou preocupado com o que essa assinatura vai trazer sobre a tua vida. Porque eu estou dentro. Eu estou dentro. Isso me faz pensar no coração daquelas mulheres. Eu sei que a nossa pergunta é, quem vai me ajudar a chegar onde eu preciso chegar? Elas tinham uma missão. Elas tinham algo para concluir. E era o túmulo de Jesus. Perfumar o corpo de Jesus. Elas tinham isso bem claro. Ela está dizendo, olha, o perfume está aqui.
Está tudo preparado, mas o problema é que tem uma pedra entre eu e o corpo de Jesus. E muitas vezes é assim, tem uma pedra entre você e o seu relacionamento com Jesus. E a sua preocupação é essa pedra. Mas o que você está preocupado, o que você tem carregado como preocupação, é a menor das preocupações. É a menor. Eu não estou diminuindo a sua questão. Eu não estou subestimando os seus problemas e as suas preocupações. Mas eu vou nessa noite te apresentar a forma que você deve orar ao Senhor. Porque você vai querer que a pedra seja removida. Você vai querer. Mas eu preciso te dizer, ninguém precisa remover. Ninguém precisa remover. Mas a sua atitude vai provocar uma revolução, uma mudança, um terremoto, que vai arrancar a pedra da sua frente. Qual era a preocupação das Marias? A pedra está lá, como é que a gente vai tirar? E Deus fala, pense na minha limitação humana, porque a gente passa por isso, Deus olhando para nós e pensando, vocês estão preocupados se a pedra vai remover? Eu dou uma ordem no céu, desce um estrondo na terra, move terra com terremoto, essa pedra sai do lugar. E foi o que aconteceu. Eu sei que às vezes a gente vai estar esperando a ajuda humana. A gente vai estar esperando amigos, amigas ali do lado. Porque eu preciso fazer isso. Eu sei que se juntasse ali, iria remover. Poderia remover. Se fizesse um mutirão ali, poderia resolver. Mas tinha algo muito mais profundo. Entenda, Jesus ressuscitar é muito mais poderoso do que uma pedra ser arrancada. A pedra sairia, mas a experiência de Maria seria ver que ele ressuscitou. Você vai entender que essa pergunta que permeia a mente de muitas pessoas precisa mudar. Essa pergunta que emana de nós, de quem removerá a pedra, ela precisa mudar. Ela precisa. Mas eu sei que os nossos olhos muitas vezes ficam ainda fixos na pedra. Mas tenha certeza, Deus vai removê-la. Deus vai removê-la. Se você tem fé suficiente para crer e declarar isso, Deus vai removê-la. Mas essa preocupação que elas colocaram aqui nessa palavra e nesse texto, essa pergunta que elas fazem, preocupada a esse respeito, na verdade, não está apenas acontecendo no mundo natural, mas também está acontecendo no mundo espiritual. É uma mistura do natural com o espiritual. E eu quero te chamar a atenção para isso. Porque se você parar para pensar, e eu falo desses dois mundos, o Império Romano era um desses mundos. E o Império das Trevas era outra parte desse mundo. Um representando as forças que se movem na terra. E o outro representando as forças que se movem no céu. E o que você vai perceber que aconteceu no túmulo de Jesus foi um cancelamento. Foi uma afronta aos dois impérios. Entenda isso, foi uma afronta. O primeiro império romano que representava poderes naturais e o império das trevas que representava os poderes espirituais. Guarde isso, a pedra era apenas um detalhe. Você precisa entender que o que você está passando hoje, essa pedra é um detalhe, existe algo ainda por trás. E Deus vai te dar esse discernimento para você entender qual é a regência. Qual é a regência para que você quebre todo o poder dessa regência sobre a tua vida. E viva a ressurreição e a vida de Cristo sobre você. Mas eu quero ainda te chamar a atenção para isso. Diante de que essa pedra era apenas um detalhe. Eu quero que você pense sobre essa pedra. Eu quero que você olhe agora para o seu problema. E desenhe ele como essa pedra. Eu volto a dizer, não vou subestimá-lo. Eu só quero colocar no lugar certo o seu problema. Eu só quero te dizer que é possível você colocar no lugar certo essa pedra. Pode ser que você esteja aumentando demais, como eu te disse, esse problema. E você não sabe o poder da ressurreição que está dentro de você. Que te faz acessar do outro lado da pedra. E guarde isso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que está dentro de você hoje. E por que é que a gente ainda insiste
e ficar dentro do túmulo. Na morte espiritual, na morte ministerial, na morte física, na morte emocional. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai atravessar e você vai conquistar. Porque é a palavra do Senhor que nos garante. E nós vamos ver que essa palavra nos traz alguns princípios. Eu quero falar com você a respeito de seguir a luz na escuridão. Mateus capítulo 28, versículos 1 e 2 vai dizer: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto. Nós lemos Marcos, agora Mateus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra, e isso é maravilhoso, e sentou sobre ela. Sentou sobre ela. Só um. A palavra está dizendo, um anjo desceu. Olha o que a descida de um anjo quando pisa na terra faz. E eu acho maravilhoso isso, pensar quando Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar todos os dias da nossa vida, meu querido. Aí você pensa, estou passando um terremoto de tribulação. Não, é um terremoto de cuidado de Deus para que as coisas se coloquem no lugar. Porque é a manifestação do poder, mas isso é tremendo. A palavra está dizendo, foi só um que desceu. Quando desce, acontece um terremoto. Foi alguém que removeu a pedra? Foi alguém humano? Foram pessoas que removeu a pedra? Não. Foi o anjo do Senhor, foi divino. Ele removeu e assentou sobre ela. Ele está falando, é grande para você, para mim não é. A palavra diz que ele era como um relâmpago. Como um relâmpago. Tirar a pedra, tudo bem, mas por que é que ele sentou sobre ela? Isso é mistério, eu fiquei perguntando a respeito disso. E entenda, a ressurreição de Jesus não é um renascimento filosófico, não é ideias, não, igreja. Jesus realmente foi um grande homem, atuou em todas as áreas, a sua fala foi extraordinária. Ele foi o homem que viveu, morreu e venceu a morte. Mas por que é que muitos querem destruir essa ideia? Por que é que muitos tentam minar essa ideia, só tentam? Exatamente para que você não acredite na base principal da sua fé. Entenda isso. Pare de viver uma vida que nada acontece. Pare de viver uma vida que nada acontece. Se Jesus vive dentro de você, algo tem que acontecer. Se até hoje você está vivendo no marasmo, você fala, tá monótono. Tá bom, porque eu não estou passando por lutas. Não estou passando por dificuldade. Não, meu querido. Não. Se hoje você está vivendo assim, eu preciso te fazer esse convite. Convide o Espírito Santo para se movimentar dentro de você. Para que você possa se posicionar e acessar aquilo que o céu já preparou para você. A vida. A vida de uma forma plena, E eu repito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, para ressuscitar o que está morto dentro de você. Qualquer área morta. Qualquer uma. E aí você entende, a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Essa ideia de desconstruir, de ressignificar, de tentar explicar o inexplicável, só leva a esse caminho, esse ambiente filosófico, acadêmico, de mudanças, sem mudanças reais. E não é isso que o Evangelho gera em nós, não é isso que a ressurreição gera em nós. Quando recebemos o Espírito de Deus em nós, que gera a ressurreição, nós entendemos que precisamos passar por mudanças reais. Precisamos ter experiência com o Rei Jesus todos os dias. De confessar Jesus, de acordar e dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor, não há nada entre nós, nem os meus problemas podem ser colocados entre nós, o Senhor está acima de todas as coisas. Essa precisa ser a nossa atitude. Você e eu, nós precisamos crer de todo o coração. E isso é extraordinário, porque ver o relato da ressurreição de Jesus é entender que o poder de Deus explodiu dentro do sepulcro. É entender que houve essa manifestação.
restabeleceu a ligação entre o Espírito de Jesus e o corpo dele. Inundou a vida daquele cadáver que se levantou daquele túmulo, que se movimentou naquele túmulo. A rocha estava ainda lá, mas lá dentro não tinha mais um morto, estava Jesus vivo. E é isso que eu estou te falando. Quando a vida começa a ser gerada em nós, quando o Espírito de vida é soprado em nós, as pedras que estão diante dos nossos olhos, elas são removidas, porque a vida movimenta, a vida tem poder, e principalmente a vida de Cristo, o Espírito de Deus. Aí você entende por que é que muitos cristãos permanecem mesmo em meio às lutas. Aí você entende por que prevalece. E aí nesse texto, como eu disse, entra o anjo que explode. Quando ele pisa na terra, o terremoto acontece. Ele tira a grande rocha que todo mundo diz que era pesada, que todo mundo diz que era imensa, que era grande demais. O anjo senta em cima dela, esperando as Marias chegarem para cumprir o propósito que elas tanto queriam, carregando os aromas, os perfumes, para embalsar o corpo, cumprir o costume da época. Eu sei que muitas vezes você sai de casa pensando, ok, eu vou no culto, vou cumprir o meu calendário do mês, vou chegar lá, sentar no domingo e falar, fui no culto domingo e voltar para casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, pode ter certeza que o anjo do Senhor está te esperando para te surpreender e você sair daqui embasbacado. A sua expectativa era apenas vir no culto, mas quando você sai daqui você fala, eu não fui no culto, eu tive um encontro com Deus naquele ambiente, naquele culto. Eu fui prestar o meu culto, eu cheguei com a intenção que eu estava indo ao culto, mas quando eu cheguei lá eu entendi que eu estava indo prestar o culto ao Senhor, e eu fui totalmente surpreendida por Ele. E é isso, e essa experiência que elas vivenciaram. Era um túmulo escuro, sim, o final de todos. O túmulo é o final de toda criatura, a morte é o final de todos os mortais. Mas o que faz de Jesus Senhor e Deus é que Ele venceu. Ele venceu aquilo que fisicamente eu e você não podemos vencer. Elas ficam o quê? Assustadas. Assustadas quando elas chegam e vê a pedra removida. E você vai entender, porque eu vou falar mais dessa pedra. Você vai entender. Tudo isso aconteceu no período de sábado à noite, até na manhã de domingo. A cena, um anjo sentado em cima da rocha, o túmulo aberto. Quando entram dentro, não tem mais morto nenhum. A questão é que não são as únicas testemunhas antes. Não são, as Marias não são as únicas testemunhas. Antes delas, 4 soldados romanos vêm à cena. Mas as Marias estão lá, vão ao sepulcro. Lucas diz que Joana e as demais mulheres também foram ao sepulcro. Muitas dessas mulheres estavam presentes quando Jesus morreu. E quando também foi colocado ao sepulcro. Então nós entendemos que elas voltam para casa, elas se preparam. Elas se preparam para cuidar do corpo de Jesus. Mas entenda isso, porque essa história marca a humanidade. A ponto do nosso calendário ter um antes e um depois, antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa história tem um antes e tem um depois. E Marcos 16:4, como nós já havíamos lido, vai falar, e olhando viram que a pedra já estava removida. E que ela era muito grande. Aí eu quero falar sobre o peso da pedra. Porque muitas vezes são os nossos problemas. Muitas vezes são as situações que nós enfrentamos. Guarde isso, o peso da pedra não estão nos quilos. Eu sei que a nossa mentalidade vai ser levada a pensar isso. Mas não é o quilograma que define o peso que a Bíblia está dizendo. Não é. Não. Esse peso aqui é mais do que você imagina. Pare para pensar. Por que é que 4 soldados acabam vendo antes do que as Marias que a pedra havia sido removida? Porque Roma havia colocado esses 4 soldados para poder vigiar aquela porta, impedindo com que qualquer pessoa passasse dali. Existia uma questão ali de jurisdição. Mesmo que houvesse homens fortes,
o número de pessoas capazes de remover aquela pedra, não poderiam remover. Entenda isso. Eu não sei se você já parou para pensar a respeito. Não poderiam remover. É lógico que se tivesse, as Marias teriam seus problemas resolvidos, e o seu problema da pedra resolvido. Sim. Mas não se trata de força, se trata de autoridade. Essa questão da pedra aqui não se trata de força, mas de autoridade. E o que nós estamos tratando aqui é mais do que um peso. É uma questão espiritual. Nós estamos falando de uma regência. De uma regência geográfica, mas de uma regência também espiritual, de uma nação e de um governo. E eu quero que você acompanhe o raciocínio, meu raciocínio. Porque você precisa compreender que pode ser que os problemas que você está vivendo hoje, elegendo, vendo hoje, não é o teu problema. Você está vendo uma pedra. Você está vendo por trás da pedra. Eu quero te dar ainda um exemplo a respeito disso. Porque pensar em toda essa regência, pensar em toda essa estrutura e o que estava por trás da pedra, porque eu e você só estamos vendo a parte da frente, a parte de fora. Mas pensar em tudo isso, é você lembrar que quando Jesus foi colocado no túmulo, os sacerdotes, anciãos judeus, eles vão até Pilatos, eles vão falar: olha, você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado porque alguém pode roubar o corpo dele. Alguém pode levar o corpo dele. E podem forjar, olha aí, podem forjar uma ressurreição. Por quê? Porque Jesus havia dito. Jesus disse: eu vou ressuscitar no terceiro dia. A tensão ficou gigantesca entre os magistrados israelenses. Que se você estudar a fundo, você vai perceber que eram 72 do Sinédrio de Israel. Mas representado por 2. Anás e Caifás. Então essas duas figuras que vão até Pilatos e fazem oficialmente esse pedido de colocar os soldados romanos para proteger, proibindo qualquer pessoa de chegar lá, de acessar. Eles representam todas as camadas que estão por trás dessa pedra. Todas essas camadas de regência que estão por trás dessa pedra. Pilatos então aceita essa sugestão e pedem para que eles pudessem mandar um funcionário, um funcionário da corte, para que pudesse selar a rocha, para que pudesse selar a pedra. E o que isso significa? Ninguém passa daqui para frente. Já esteve em um ambiente interditado? Já chegou no casamento em que estava delimitado o espaço? Já chegou em algum outro ambiente que estava a faixa, a fita zebrada lá impedindo o acesso? Você entende o seguinte: não posso passar daqui. Se eu passar daqui, eu vou ser repreendido. Mas que você não queira nem tentar passar dali. Mas a questão é, já vem na nossa consciência o impedimento, a limitação, a proibição. Não posso passar daqui. E é isso que está acontecendo. Quando Pilatos envia um oficial para selar a pedra, ele está dizendo: ninguém pode passar aqui. Aí você entende que a sua pedra ela não é natural, mas o que você está vivenciando, você precisa lutar com armas espirituais. Seria alguém humano que iria remover essa bendita pedra? Não, porque existia uma lei, existia uma delimitação terrena ali. O que você precisa aprender, aqui agora não era mais uma rocha, mas era um tratado. Meu querido, minha amada, podia ser uma pena tampando a porta, podia ser um tecido, podia ser um papel. Existia um tratado que ninguém poderia passar dali para frente. Você entende que muitas vezes eu e você estamos focando na pedra? Que nós estamos desviando a nossa atenção e a nossa preocupação está totalmente na pedra, e poderia ser uma pena, poderia ser uma folha. Ele está dizendo: eu preciso trabalhar mais profundo na tua vida, eu preciso fazer mais profundo na tua vida. O que você precisa entender, em todos os evangelhos eles vão trazer essa mesma informação. Nos olhos humanos, pedra pesada.
também no sentido natural. Mas esse era o menor dos problemas. Porque mais dificuldade que você tenha, você vai arrumar alguém para empurrar, mas Deus está falando. Você sabe disso e eu sei disso. Mas você precisa agora recorrer aos céus. Eu sei que quando não dá a gente chama mais um, quando não dá nós chama outro, quando não dá nós chama outro, de repente está um time. Quando você tem que realinhar, você chama um amigo. Quando você tem que realinhar ainda mais, você chama outro amigo, de repente você está com um time. Mas você precisa descobrir o poder da oração. Você precisa entender o acesso que a oração te dá. O que ela acessa, o que é liberado através dela. Por isso nós precisamos ser uma igreja que ora. Por isso que eu estou te falando dessa pedra. E o poder para remover, o poder para você passar por essa pedra é a oração. É a oração. E eu quero te falar do túmulo. Porque eu estou falando a respeito de algo que Pilatos fez. O Sinédrio fez. O túmulo está legalmente fechado, ele está selado. O espaço está isolado, ninguém pode abri-lo. Então, Maria chegar lá e pedir ajuda de alguém para remover a pedra, não vai resolver o problema. Não vai. Aí você pode pensar, mas eu preciso chegar em tal médico. Eu preciso conseguir tal consulta. Eu preciso fazer tal coisa. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que não fazem parte da nossa capacidade humana. Existem coisas que só vindo do céu para interferir na sua vida e na sua causa. E é o que as Marias estão mostrando para nós. Tem coisas naturais que vão exigir os nossos esforços. Mas tem coisas que você e eu, nós podemos nos esforçar a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e não resolver. Porque não é uma questão natural, não é uma questão física, mas é uma questão espiritual e de oração, de busca. O que vai acontecer é que existem as coisas que o homem faz, que os homens fazem, mas existem as coisas que só Deus pode fazer. E às vezes a gente está falando, Deus, faz com que o homem faça isso, e Deus está falando, peraí, pede para que eu faça por você. Deus está te ensinando a orar. E aí eu vou lembrar da fala do pastor Wesley na terça-feira, orações perigosas. Vai falar, pai, eu quero parar de pedir para que o senhor toque no médico tal, no fulano de tal. Eu sei que o senhor pode fazer o que o senhor quiser fazer. Eu estou pedindo para o senhor interferir no natural, mas o senhor pode fazer no sobrenatural. É essa liberdade que nós temos. Tem coisas naturais que vão exigir nosso esforço natural, mas tem coisas que eu e você podemos nos esforçar, que não vai adiantar, porque é só Deus. Mas eu quero que você entenda a diferença. Eu te disse que eu ia falar a respeito disso e eu vou pontuar aqui agora. A respeito da diferença do túmulo de Lázaro e o túmulo de Jesus. Porque existe, eu quero relembrar você brevemente, não vou prolongar. Mas você sabe muito bem que Jesus recebe o recado que Lázaro estava doente. E aí ele não atende esse recado prontamente. E ele ainda é parado no caminho para realizar alguns outros milagres. Mas quando chega, Marta encontra com Jesus e fala, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você sabe muito bem que Jesus vai então ao túmulo de Lázaro. E Jesus manda que a pedra fosse removida. Por que Jesus manda que a pedra do túmulo de Lázaro fosse removida e a pedra de Jesus não foi removida por homens? A de Lázaro foi removida por homens, mas a de Jesus não. Porque a pedra do túmulo de Lázaro não havia sido selado por Roma. Não havia impedimento. Depois que rolou a pedra, o que Jesus faz com Lázaro? Vem para fora. Primeiro a pedra sai, depois Jesus libera a vida. Com Jesus primeiro a vida chega, depois a pedra sai. E por que é que você ainda insiste em querer viver como Lázaro? Esperando a pedra ser removida e você já está cheirando mal. Jesus está falando, tem vida aí. E não tem uma música que fala, ainda tem vida aí. Deus está falando para você, tem vida aí. Se tem vida, aí que eu vou remover pedra. Porque se eu remover pedra ainda morto, vai cheirar mal.
vai cheirar mal. E se remover com ainda morto, não vai ser para a glória de Deus. É lógico que Jesus aqui curou e o nome do Senhor do Pai foi glorificado, é óbvio. Mas entenda essa diferença aqui. E aí eu quero chamar a sua atenção para essa diferença do mover e da atmosfera na cena de Jesus. Porque a cena de Jesus foi totalmente diferente da de Lázaro. E você precisa compreender que os anjos pertencem a outro lugar. São divinos. E os anjos não precisam se submeter à terra. É a terra que precisa se submeter ao céu. E isso é que é maravilhoso, porque é então que o anjo vem como um relâmpago. Causa o terremoto na terra. A pedra é removida e senta nela. Ele está dizendo, existe um selo aqui que era do império. O império território romano, mas também o império das trevas. E para remover, é só poder dos céus. É só poder dos céus. Mas os céus, entenda isso e guarde isso no seu coração. Os céus não se submetem à terra. E o anjo está falando, eu não me submeto à terra. Pode ter até passado o selo aqui, mas eu venho para tirar esse selo. Porque existe um poder maior no céu, que traz autoridade na terra. Eu estou te dizendo, não é força, é autoridade. Não é força, é autoridade. Não é força, é autoridade. E é isso que Deus quer liberar sobre a tua vida. E você está falando, Deus me dá força, me dá força. E Deus só está mandando luta. Você está cansado, porque a nossa força esvai. Eu sei disso. Nem à toa, eu já vou avisar a igreja, eu vou tirar uns dias de férias, tá bom? Tá, graças a Deus, eu sei. Eu sei que para vocês passa devagar, para mim passa rápido. Mas a gente vai se ver logo, logo, tá bom? No início, segunda semana de março eu estou de férias. Nós vamos tirar as férias. Para me voltar mais feliz e soltante, né? Já sou feliz, mas vou voltar mais feliz ainda. Fala que o descanso é necessário, não é verdade? Até o Senhor. Mas para pensar comigo aqui. Essa palavra, trazendo um novo sentido para a nossa estrutura, para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de enxergar o céu e a manifestação do céu. Eu estava falando da força, que quanto mais força a gente pede, mais luta a gente enfrenta e fala, Senhor, eu estou na reserva, eu estou na economia de bateria. Eu estou na economia de bateria. Deus está falando, começa a pedir autoridade. Começa a pedir autoridade, porque o que você está lutando aqui, você está lutando com força braçal, mas não é força braçal, por isso que você está cansado. Começa a pedir autoridade para você conseguir entrar onde é necessário e destruir as regências do mal. É isso que Deus quer liberar sobre a tua vida. É autoridade. Você entendeu, aquela pedra não podia ser movida com força humana. Por que é que você ainda está carregando essa pedra? Porque você está achando que você vai conseguir remover com a sua força humana. Deus está falando, o seu foco inteiro está nessa pedra. Você esqueceu que do outro lado existe uma profecia e ela se cumpriu. Presente. Presente, já se cumpriu, ele está vivo. É o acesso do outro lado. É o acesso do outro lado. Mas quando o anjo desce e o terremoto acontece e a pedra é removida, o que é que está sendo dito na terra? O que o humano não pode fazer sem autorização, os céus movimenta, os céus faz. O anjo desce, quando o anjo desce ele está dizendo, eu cheguei aqui com ordens dos céus. Eu cheguei aqui debaixo de um decreto. Eu cheguei aqui debaixo de uma lei dos céus e não de uma lei terrena. E toda lei terrena se submete à lei dos céus. Uai, para pensar os 10 mandamentos. Deus dá os 10 mandamentos. Hoje, não matarás é um crime. E aí você entende, os céus regendo. Os céus trazendo. E Deus está te dando essa clareza nessa noite para que você acesse. A pedra de Lázaro não estava debaixo de um decreto, mas a de Jesus estava. Mas o anjo está dizendo, eu estou descendo debaixo de um decreto.
Essa pedra aí pode ter até um decreto, mas o céu também está revelando um novo decreto sobre esse decreto. O decreto do céu está cancelando o decreto da terra. E nessa noite o Espírito Santo está falando isso no seu coração. Eu sei que muitas vezes nós recebemos palavras, recebemos decretos que tentam nos paralisar. Mas Deus está dizendo, o céu começou a se movimentar. Os anjos estão passeando nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar para dizer, eu trago um novo decreto sobre a tua vida. E essa pedra não é mais um problema sobre a tua vida. Porque eu sou Deus na tua vida, eu sou o Senhor da tua vida. Receba isso, igreja. O anjo está falando, eu estou trazendo o que Deus mandou. Não o que vocês estão crendo. Porque vocês estão crendo num decreto humano, um decreto do Sinédrio. Mas eu estou trazendo um decreto da parte de Deus. E quando eu olho para a ressurreição de Jesus e para a pedra removida, fica claro que a intervenção na tua vida não será remover essa pedra que você está vendo. Não. Mas arrancar, desfazer essa regência que está por trás dessa pedra. Eu quero que você pense nisso. Vocês sabem dos meus exemplos que são totalmente didáticos, não é verdade? Alguém aqui já comeu folhado, massa folhada? Tem algumas sobremesas que chamam 1000 folhas, né? Quanto mais folhas, você vai dobrando a massa lá. Não é saudável, tá? Não estou falando, não, pastor, não estou incentivando isso não. Só quero que você entenda, se você já viu massa folhada aí, ok? Porque você sabe, quanto mais você dobra, que é manteiga que não acaba mais. Quanto mais você dobra, mais folhas essa massa terá. Por isso que chama massa folhada, não é isso? E aí, se você já teve a experiência de comer uma massa folhada, aquela quebradiça, e aí você vê que quando é uma boa massa folhada, pela crocância, pelas camadinhas, eu sei que já está gerando uma fome aí, glória a Deus. Mas pensa comigo todas aquelas camadas, ok? Quando você vê lá, aquele croissant, né? Ou aquela torta maravilhosa, você olha por fora. Quando você olha por fora, você tem que até perguntar à pessoa, é de quê? A pessoa vai falar para você. Mas você está vendo o quê? A parte de fora, não é verdade? Agora traz para a pedra. Essa pedra tinha várias camadas. Tinha várias camadas. A primeira camada era Anás e Caifás. Segunda camada era Pilatos. Terceira camada, o oficial. Quarta camada, soldados. Você está entendendo que essa pedra é o menor dos seus problemas, a parte de fora dela? Quando você começa a olhar, você fala assim, peraí, a minha luta não é contra a carne ou sangue, mas principados e potestades. E quando você olha, você fala, meu Deus, não é mais as minhas ferramentas. São ferramentas dos céus. Porque eu disse a você, foi um decreto que havia sido dado e cada um deles fez parte de uma fase desse decreto, até chegar lá e selar e colocar 4 soldados. Quando você vê 6 camadas, o que você está vendo aqui? Ó, só a pedra. Só a pedra. E você está falando, Deus, por que não remove a pedra? Deus está falando, tem coisas além da pedra, meu querido. Deus, por que é que ainda o contrato não foi assinado? Ele falou, porque a sua preocupação está na assinatura, meu querido. Eu sei o que esse contrato vai render para você, eu estou vendo as 6 camadas. Mas Deus, por que é que não saiu ainda essa cirurgia? Porque eu sei o que essa cirurgia vai render para você, eu estou preparando ainda, meu querido. Você só está vendo a parte de fora. Você só está vendo a película de fora. Eu estou vendo além do que você pode ver, porque eu sei da regência. Deus quer te pegar nas mãos agora e falar, olhe essa regência e repreenda essa regência da tua vida e tenha discernimento espiritual. Uma coisa é achar, outra coisa é razão, outra coisa é discernimento, é espírito de discernimento. Entenda isso. E eu volto a dizer, não se trata aqui de força, se trata de autoridade. E eu ainda preciso te dizer, Deus não precisa da sua razão para agir.
Eu sei porque às vezes os nossos problemas nos levam para o campo da razão. E a gente pensa, não tem como, meu Deus, mas como será? Deus está falando, eu não preciso da sua ação, da sua razão para agir. Porque os princípios do reino são outros. Deus está falando para você. O sepulcro não segurou o que a morte não conseguiu segurar. O sepulcro não segurou o que a morte não conseguiu segurar. Por que é que você ainda tem medo? Por que é que você ainda tem caminhado no campo dessa insegurança? Qual o maior desafio? Tirar a pedra ou ressuscitar morto? Responde dentro de você. Qual é o maior desafio? Tirar a pedra ou ressuscitar morto? Por que é que a sua preocupação está em retirar a pedra, se Deus quer ressuscitar? Você entende o patamar, o nível que Deus quer te levar? As experiências que Ele quer te proporcionar. Você está se preocupando com aquilo que você está vendo, mas Deus está falando, ei, eu estou agindo onde você não está vendo. É na sexta camada, é isso que você precisa entender. A gente está olhando para o visível e está falando, Deus, age. E Deus está falando, eu estou agindo, mas você ainda não está vendo. E você está, Deus, mas a pedra está diante dos meus olhos. Eu falo, mas eu estou gerando vida dentro. Enquanto a vida não raiar, enquanto o sol não raiar, não tem como eu remover a pedra. Deus está falando, aprenda a descansar. E aprenda a andar em autoridade, não força. Aprenda isso. Você está se preocupando demais com aquilo que você está vendo. E a ação de Deus não é naquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, você pode fazer. A louça que você vê lá na pia, você não vai falar, Deus, envia um anjo. Não, meu querido. Se você não pegar e não lavar, ela não vai sair de lá. Eu sei que tem hora que a gente joga umas indiretas pro marido, né? Fala, amor da minha vida. Faz o agrado do prato preferido. Estou brincando, existe parceria dentro de casa. Mas, aquilo que a gente vê, a gente vai fazer. Mas a ação de Deus não está naquilo que a gente vê, mas está naquilo que a gente não vê. É por isso que as Marias foram surpreendidas. E eu volto a dizer, a pedra é o menor dos seus problemas. Agora você conseguiu compreender isso? Por que a pedra é o menor dos seus problemas? E você vai sair daqui agora enxergando a sua pedra de outra forma. E você não vai se atentar mais para essa pedra, mas você vai se atentar com aquilo que Deus quer fazer com você depois dela. Que você entendeu agora como ela vai ser removida. E eu volto a dizer, não estou subestimando, eu estou colocando ela no lugar certo. No lugar certo. E aí, vai depender da sua visão, vai depender da forma que você está vendo ela. Interessante porque os evangelistas vão unir esses textos e nos traz esse entendimento, assim como a criação estremeceu quando o seu Criador morreu na cruz. Agora a terra explodiu, exultante com a ressurreição de Jesus. Seja estremecer, seja explodir, mas que seja Deus agindo na tua vida e na minha vida. A notícia foi, a pedra foi removida. Para que aquelas mulheres estavam indo para o túmulo? Para ungir, perfumar o corpo de Jesus. O que elas estavam levando no coração? Essa missão. Quando elas chegam lá, elas são surpreendidas. Qual é a notícia que elas estavam já em mente de levar para os discípulos? Fizemos o que tinha que ser feito. Como é que elas saem falando da notícia? A pedra foi removida. Avisa que Ele ressuscitou. Nessa noite existe um decreto dos céus nessa casa. A pedra foi removida. Existe vida nesse lugar. Existe vida, existe manifestação do Espírito Santo nesse lugar. Aquilo que estava morto, Deus trouxe vida e vai trazer vida nessa noite. Se você agarrar com toda a sua força e autoridade que Deus já liberou sobre a tua vida. É esse acesso que o Pai quer te dar.
Ah, mas teve decreto A, B e C. É terreno. Deus está falando, a minha autoridade é celestial e está acima da terra. Então receba sobre a tua vida e caminhe por ela. Caminhe e viva por ela. É essa autoridade na terra. Quando o anjo desce, mina, acaba, e a autoridade do céu é estabelecida. É estabelecida. Quando o anjo desce, ele atravessa cada camada dessa pedra. As Marias estavam apenas na primeira camada, mas quando ele desce, ele atravessa todas elas. Ele está dizendo, eu vou atravessar toda essa regência. Eu vou dar cabo dela na tua vida. Para que você viva essa liberdade e essa vida que eu preparei para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Em nome de Jesus.